Bom dia, a paz do Senhor na vida de vocês. Estamos aqui para novamente fazer um vídeo relacionado às coisas de Deus, que é muito importante para nossas vidas. E outra vez entro na casa de vocês, pedindo licença e pedindo a Deus para abençoar grandemente a vida de vocês e agradecendo mais uma vez. Não esqueçam de dar um like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificações e se inscrevam no canal para dar apoio ao canal cristão. E hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé sem obras para nada se aproveita. Vamos ler então o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado por obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras. Quando recolheu os emissários, os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Então, meus queridos inscritos, aqui diz bem claro que a nossa fé, sem haver obras, ela está morta para Deus. Então, o que nós devemos fazer? Devemos buscar fazer obras em prol do reino do Senhor, devemos falar a outras pessoas sobre a palavra de Deus diariamente, devemos avisar que Jesus está voltando, porque nós temos esse chamado de se comunicar com as pessoas e falar sobre as obras do Senhor, sobre o reino de Deus. Porque se não o fizermos, seremos cobrados por isso. Devemos então ter a plena consciência de que temos que nos justificar através das nossas obras. Não basta apenas você ter fé. Você tem que crer que Deus existe sim, mas tem que também fazer por onde trabalhar a sua fé através de obras. O que são obras? É você buscar o reino sobre todas as coisas. É você falar com outras pessoas, tanto pessoas que vocês conhecem, como pessoas que vocês não conhecem, sobre a verdade que está nas Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, a Palavra de Deus. Devemos avisá-los que logo, em breve, haverá grande tribulação, que já está acontecendo, não é verdade? As pessoas não estão enxergando, mas já está havendo a grande tribulação, porque várias coisas ruins estão acontecendo no nosso mundo, no mundo inteiro, englobando, e que temos o dever de avisar para poder essas pessoas também serem salvas. Nós devemos também buscar ajudar essas pessoas a iluminar a mente delas para elas terem um olhar espiritual diferente. Saber que Deus, Ele é único e verdadeiro e Ele é o único que pode fazer algo por nós, ou seja, salvar as nossas vidas, de todos nós. Porque não adianta você crer que Deus existe e não fazer nada para salvar almas, para buscar vidas para Jesus. Porque Deus deixa bem claro, a fé sem obras é morta. Então temos que proclamar o reino, a sua verdade, falar sobre a Bíblia, falar sobre o que está escrito dentro da palavra de Deus, dos seus mandamentos, o que Deus realmente requer para nós, para não sermos no grande dia do julgamento cobrados por isso. Porque nós seremos cobrados também se nos privarmos de falar a verdade para as pessoas. Muitas pessoas não gostam, de ouvir
as escrituras sagradas, o que está escrito nela, né? Não gosto que se fale sobre a Bíblia. Tem pessoas que não creem, que são ateus. Tem pessoas que não gostam, que são espíritas. Mas independente disso, não importa. Você deve falar a si mesmo, para você não ser cobrado no dia do juízo. Porque Deus nos deu um chamado, uma ordem de enviar a sua palavra também para todas as nações. O que significa isso? Para todas as pessoas que conhecemos e que também não conhecemos. Tanto ateus, como pessoas que já foram da igreja e estão afastadas, como pessoas também que se consideram seus inimigos. Você deve falar a todos, sem exceção, sem acepção de pessoas, porque nós temos o dever de avisar as pessoas que todos correm perigo se não se voltarem para as coisas do Senhor. Devemos ter nossa vida santificada com base na Bíblia, nas Escrituras, nos seus mandamentos que Deus deixou para nós cumprirmos, né? E acatarmos. Devemos ajudar ao próximo. Devemos também, todos os dias de nossa vida, ficar em oração, constante oração, porque no nosso mundo em que nós vivemos, o diabo ele está ao derredor com os seus demônios, buscando ceifar e levar vidas com ele. Então, quem estiver deixando brecha, Satanás faz uma total destruição, né, na vida da pessoa, porque o foco do diabo é destruir as famílias. Então temos que ter muita atenção e cuidado com isso, ficarmos alertas. Pedimos a Deus forças, orientação, conhecimento através da sua palavra, a Bíblia. Lermos todos os dias, prestarmos atenção na pregação do Senhor, porque tudo isso não é para a honra e glória do homem, não. É para a honra e glória de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado aqui na terra por nós, que se entregou na cruz, derramou o seu precioso e valioso sangue para nos dar a salvação de nossas vidas. Então devemos tudo, até mesmo a nossa vida, para Deus, que entregou o seu único Filho em amor a nós, pessoas enquanto humanos, né? Que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Vamos buscar mais conhecimento da Bíblia, né? Vamos estar sempre congregando nas igrejas, não importa a igreja, porque não é igreja, não é placa de igreja, não é pastor, não é bicho que vai salvar ninguém. O que vai salvar você é você ter fé e ter obras feitas, praticar obras, é você falar para outras pessoas, pronunciar o reino do Senhor que está voltando para resgatar, para salvar os seus escolhidos que estão aqui na terra o esperando ansiosamente. Então vamos nos manter separados do mundo, vamos nos manter firmes nos mandamentos do Senhor e seguindo o que Ele nos ordena. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, senão nenhum de nós estaremos aqui para contar a história, não é mesmo? Porque Deus ele tem amor, Ele tem compaixão de nossas vidas. Porque se Ele não tivesse, no estalar de dedos Ele já tinha retirado toda a humanidade aqui da terra. Porque foi Deus que criou nós todos à sua semelhança, criou a terra, os céus e todo ser vivente, toda criatura em cima e embaixo da terra. Então nós devemos toda a honra ao Senhor Jesus. Então vamos nos manter firmes, fortes na fé. Vamos estar sempre falando incessantemente, sem parar, sobre a Bíblia, sobre os princípios e mandamentos do Senhor, sobre amar ao próximo. Temos que fazer alguma coisa para ajudar os nossos irmãos que precisam de ajuda, tanto espiritual quanto material. Se tem alguém com fome, divida com ele mantimentos, não custa nada, né? Porque nós aqui na terra somos um só, ninguém é melhor do que ninguém. Então devemos ter amor também aos nossos irmãos próximos, ajudá-los no que for preciso. O que tiver ao nosso alcance, devemos sim fazer. Porque Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ajudou muitas pessoas, curou paralíticos, cegos, coxos, curou muita gente, abençoou muita gente, e não pediu nada em troca por isso. Então devemos fazer a obra de coração, sem cobrar nada, porque Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o homem. Deus não precisa.
porque Deus é o dono do ouro e da prata. E assim, dessa forma, seremos muito abençoados pelo nosso Deus e Criador, Jesus. Então, mais uma vez agradeço a vocês e agora vamos encurvar nossas cabeças em reverência ao nosso Deus e fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Perdoa as nossas dívidas, porque o seu é o poder, a honra e todas as glórias para sempre. Amém. Então vamos manter-nos alertas. Fazemos obras, porque as obras são mais importantes do que tudo. Fé sem obras está morta. Então vamos fazer acontecer. O que é fazer acontecer? Pegar as escrituras sagradas, fazer a pregação, falar para outras pessoas sobre a palavra de Deus, o que Deus realmente requer para nós. E desse modo nós seremos ricamente abençoados. Que Deus fique com você, no seu lar, abençoe sua família. Fique com Jesus e até amanhã, com a permissão de nosso Deus Criador.